Chegaremos lá. Bom, irmãos, graças a Deus estamos aqui neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite o pastor Creuze, como vocês perceberam, não está conosco. Ele está pregando numa igreja ali na cidade de Santo André. Eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, amém? Como vocês podem ver, nós pedimos aí a compreensão dos nossos amigos que nos visitam. Nós estamos em pleno momento de obras aqui na igreja, já desde o começo do mês, e é parede descascada, e o final de semana a obra não para. Nós estivemos aqui hoje até cerca de 4 e pouco da tarde, boa parte do pessoal no mutirão aqui nosso, trabalhando, pondo a igreja em dia, e nesse inteirinho, é claro que nem tudo fica dentro da melhor disposição do conforto que a gente gostaria de recebê-los, não é? Mas estamos aqui, o importante é que estamos aqui para louvar a Deus, para adorá-lo e ouvir aquilo que Ele tem a dizer para nós. Hoje eu prossigo na pausa da exposição de João que o pastor Creuze ele tem feito, ok? Semana passada ele já pausou o estudo, na verdade, por conta da mensagem do culto de inverno, ok? E, enfim, a fim de que depois ele prossiga a exposição, hoje eu vou pregar aqui um outro texto, vou trazer uma palavra aqui no qual nós possamos olhar segundo o que Jesus nos disse ali num dos evangelhos. Amém? Então eu te convido para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E nós vamos se ater a 3 versículos dessa passagem de Mateus. Mateus 13, nós iremos acompanhar os versículos que ficam de 44 a 46. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Peço para que você acompanhe na sua Bíblia, no seu celular. Que diz assim: as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse instante que temos aqui em meio ao culto que temos prestado ao Senhor, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ler o que a Bíblia tem a nos dizer e refletir, ó Pai, sobre o que ela tem a nos acrescentar, a nos agregar nessa noite. E o meu pedido aqui pessoalmente é que o Senhor, ó Pai, use este momento conforme lhe aprouver, que eu não, em nenhum momento eu venha atrapalhar esse processo do que o Senhor queira comunicar nessa noite. Que eu seja simplesmente um instrumento e seja tão alcançado por essa palavra, por tudo aquilo que ela já tem me dito, já tem me ministrado, como aos meus irmãos aqui nessa noite também. Que os nossos corações, ó Pai, como já foi orado aqui na Tua casa nessa noite, ali no começo do culto, que os nossos corações sejam, ó Pai, uma terra fértil onde a Tua palavra possa encontrar o devido efeito de poder frutificar, germinar e produzir os frutos, ó Pai, do Senhor na nossa vida. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos. No nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, nós vemos então essas 2 parábolas que são bem curtinhas e tem muito a ver uma com a outra, ok? Nós vemos aí essas 2 parábolas que Jesus traz, ele usa de 2 situações muito aproximadas. E ele então vem aqui trazer o que é um propósito seu de comunicar, de falar com aquelas pessoas que estavam ali junto dele para ouvi-lo, não é? Que eram, na sua grande maioria, judeus, ok? Jesus, a parte
majoritária do seu ministério aqui sempre acontece com um público de judeus acompanhando, seguindo a Jesus, ouvindo a Jesus. É em meio à Judéia que Jesus pregou ali os ensinamentos, os sermões, as idas às sinagogas, onde ele fala, onde ele atua, os judeus estão lá. E Jesus aqui, como nós podemos ver, ele traz duas parábolas para nós, ok? Em que ambas têm um tema central, que é o reino. O reino. Em algumas passagens dos evangelhos nós vamos ler o reino de Deus, em outras nós vamos ler o reino dos céus, mas em todas elas a menção central e única é sempre nessa ideia do reino que Jesus veio trazer por meio da sua vida quando esteve aqui na terra. E Jesus, ao passo que ele traz essas duas parábolas, ele tem um intuito, um propósito de desconstruir o conceito de reino que os judeus eles possuíam para si, ok? Então, em face dessa desconstrução, ele formular um novo, junto com eles e para aqueles judeus, formular um novo entendimento, um novo conceito de reino. Eles precisavam entender, eles precisavam abraçar para suas vidas. Para isso é um pouquinho importante a gente entender o que de fato representava o reino para os judeus, antes da gente entender aqui no significado dessas parábolas. É importante a gente pensar que os judeus eles já vinham aguardando há muito tempo a vinda do Messias. E eles aguardavam já de muito tempo, e sempre para os judeus a ideia, a concepção de vinda do Messias estava muito ligada à questão de que ele haveria de vir e haveria de restaurar o reino. Não era uma ideia de começar um reino do zero, mas de restaurar um reino. Por quê? Porque os judeus já tinham experimentado uma experiência, eles já tinham vivido uma experiência de nação. A Bíblia, lá muitos séculos atrás desse momento deles aqui, por exemplo, a Bíblia viveu os reinados gloriosos de Davi e Salomão. E eram histórias muito vívidas que os judeus eles pretendiam, eles expectavam viver novamente, serem reconhecidos como uma nação, serem entendidos como um povo independente. Foram reinos gloriosos do tempo, do seu tempo, o reino de Davi e o reino de Salomão. E após isso, algumas coisas aconteceram que levaram a história do povo de Israel a minguar paulatinamente. Primeiramente, depois de Salomão, dias desses aqui o pastor falou, por exemplo, o filho de Salomão, Roboão, dividiu o reino em dois. E após essa divisão, a gente vê uma sequência de desastrosas dinastias que põe os reinos, não é? E depois sequente o que representa o reino de Israel adiante, o reino de Judá, numa derrocada abaixo. A gente vê esse povo se tornando exilado, indo para a Babilônia e ficando ali por 70 anos cativo. E depois eles voltam para sua terra, mas eles não voltam porque eles tomaram o poder, porque eles foram libertos, porque eles alcançaram a liberdade novamente. Mas eles voltaram debaixo de uma concessão. E a história bíblica nos mostra que foi por meio do Império Persa que o povo volta. O povo volta para sua terra, mas ainda está subjugado. E assim se passam muitos anos ainda. Ok? Porque depois do Império Persa, o povo de Israel, ele é subjugado pelo Império Greco-Macedônico, e depois ele é subjugado pelo Império Assírio. Isso você não vai encontrar maiores detalhes, porque a gente está falando desse período que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, chamado período intertestamentário. E aí, à medida que esses impérios acontecem, eles subjugam a nação de Israel, chega um momento em que finalmente parece que vai vir essa tão sonhada libertação para o povo judeu, que vem por meio de uma revolução chamada Revolução dos Macabeus, porque é uma família que se une, que insta contra a dominação síria do seu tempo, e eles passam por uma autonomia de cerca de 100 anos.
Mas após isso, o Império Romano ele vem, ele toma, ele conquista novamente territórios, incluindo o reino de Israel, e os judeus passam novamente a ser escravos. Mas para o povo judeu, eles sabiam, havia uma promessa, havia uma promessa, havia uma expectativa de que o Messias haveria de vir. E a grande concepção para os judeus era que esse Messias ele viria e ele seria um libertador político. Finalmente Israel voltaria a ter a glória que ele já havia tido no passado. E essa era a expectativa que havia para o povo judeu. E essa era a concepção de reino que havia para os judeus que estavam ali ouvindo a Jesus. Eles sempre atrelavam a ideia de vai vir o Messias e ele vai restaurar a nação e ele vai reconstruir essa nação e nós tomaremos o poder e a história de Israel voltará a ser gloriosa como foi no passado. Tanto é que em Atos, no primeiro capítulo, a gente vê um dos discípulos em determinado momento, depois da ressurreição, ainda fazendo esse tipo de pergunta para Jesus. Quando Jesus fala, olha, vocês vão ficar aqui e vão aguardar vir sobre vocês o Espírito Santo, um dos discípulos pergunta para Jesus, olha, é nesse momento, Jesus, que você vai restaurar o reino? Então, essa concepção de reino estava muito incutida no imaginário judeu daquele tempo. E era isso que Jesus se propunha a mudar por meio de diversas passagens e lições, como essa que nós vimos aqui por meio dessas duas parábolas, em que Jesus ele quer trazer um novo momento para o qual ele veio cumprir para a vida do homem. Porque a lei ela não foi suficiente para religar, para trazer o homem de volta para Deus depois da queda. A lei ela não foi o suficiente. Os judeus estavam muito bem, confortáveis sim, com a lei, nós sabemos. Tanto é que esse era o grande impasse, a grande dificuldade de Jesus para com os judeus. Mas Deus sabia que a lei por si só ela não era suficiente para religar o homem a ele. E é aí então que Jesus vem à terra para libertar o homem, para trazer essa mudança, trazer essa restauração, não de um governo político, mas essa restauração relacional, de um relacionamento do homem com Deus. Então é curioso a gente observar isso, que enquanto os judeus, para eles, um Messias representava que ele viesse para que eles pudessem se apropriar do que era deles novamente, para Jesus, como nós lemos aí nas duas parábolas, a ideia do Messias representava abrir mão de tudo. É um contraponto muito interessante e Jesus ele está aqui neste momento abordando essas questões, pretendendo mudar essa concepção forte que havia na mente, na mentalidade desses judeus aqui que estavam acompanhando e ouvindo a Jesus. E essas parábolas, elas possuem 3 aspectos os quais nós vamos acompanhar aqui nessa noite. Elas falam do valor do reino, elas falam da disposição de quem se propõe a entrar no reino e o quanto se paga e se investe pelo reino, uma vez que se decide entrar por ele. Então, enquanto valor, a gente vê que tanto uma parábola como a outra, ela se utiliza, ela traz essa ideia de utilizar algo que é do conhecimento daqueles ouvintes de Jesus, algo que fosse compreensível para eles e que pudesse agregar esse entendimento que Jesus queria propor para a vida deles. Então nós vemos que, enquanto valor, Jesus utiliza um campo com um tesouro e uma pérola de um grande valor. E a respeito da disposição, Jesus então traz 2 personagens aqui. Um homem comum e um negociante, que diante de uma oportunidade atrativa, eles se veem nessa chance de obter o reino para eles. E por fim, a quantia da qual se está disposto a investir, a pagar, mediante o valor que se tem. Então nós vemos que tanto uma parábola como a outra, elas possuem essas ênfases nas quais esses 3 aspectos eles são ressaltados, eles são enfatizados. Então nós vemos que
um homem comum e um tesouro, e um negociante e uma pérola de grande valor. E a gente percebe que uma parábola, ela vem intencionalmente após a outra, porque ela tem uma ideia progressiva aqui. Se na primeira nós temos um homem comum que está diante de uma situação do seu dia a dia e ele tem a chance ali de então fazer algum negócio, se deparar com uma chance, uma oportuna, numa contraposição nós temos um negociante que é alguém que vive de fazer negócios. É alguém que avalia preços, é alguém que considera o valor, é alguém que sabe muito bem sobre o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, sobre o que vale a pena comprar, sobre o que não vale a pena investir. Então, à medida que uma parábola ela começa trazendo a ideia de um homem comum, a segunda ela reforça dizendo que, sendo o reino de Deus um tema em comum, ela é tão válida, ela é tão profunda que ela vale desde um homem comum, como um negociante que seja experimentado tal qual fosse para ele o grande investimento de uma pérola, também seria de igual valor para aquele que se dá a buscar o reino de Deus, porque assim é o reino de Deus. E as duas parábolas, elas trazem esse entendimento que eu tentei sumarizar aqui. O reino de Jesus ele é tão valioso ao ponto de que quem realmente o encontra fica disposto a abrir mão de tudo para possuí-lo. É interessante essa compreensão aqui que a gente pode perceber tanto numa parábola quanto numa outra também. As duas elas vêm comunicar essas duas ideias aqui a respeito do que vem a ser o reino de Deus. E aqui nesse momento é um instante que a gente pode parar, então, olhar para essas duas parábolas e pensar a respeito desse estabelecimento comum, a respeito disso que Jesus disse, a respeito disso que Jesus está ensinando para aqueles discípulos. Uma pergunta para mim e para você. Esse ensino, esse ensinamento que Jesus está trazendo, ele é só válido para aqueles judeus ou ele é válido para nós também? Ele só teve um foco naquele momento, naquela época, naquela circunstância da qual Jesus falou com aquele pessoal, ou esses ensinamentos eles são válidos para a gente também? Isso é importante a gente fazer todas as vezes em que a gente está fazendo esse exercício de estudar a Bíblia, de olhar a Bíblia, de entender o que a Bíblia está dizendo, como está dizendo, para que a gente aplique para nós. E algo que eu pensei aqui e trago para a gente é a ideia de que Jesus mudou. Ele não mudou, não é? O que era ênfase para Jesus lá naquele primeiro século, é ênfase para o Senhor hoje para a gente também? Não é? Jesus ali estava falando do reino de Deus, do reino, e era algo que terminou naquele momento, né? O que ele ensinou continua válido, por quê? Porque o reino passou, o reino que Jesus veio implantar, veio a começar, porque os judeus esperavam uma restauração do reino político, mas Jesus ele veio implantar o reino espiritual do Senhor. Este reino passou, esse reino ele terminou quando Jesus ascendeu ao céu. Este reino com este valor descrito por Jesus, ele está para nós, para mim, para você também? Eu acredito que está, não está? O reino de Jesus, ele terminou. Esse reino de Deus, essa ideia de reino que ele trouxe, que ele ensinou ali, ela está tão válida para nós também, não está? Então eu quero reler com você essa ideia pensando em mim, pensando para você, pensando a respeito das nossas vidas, a respeito de Jesus falando sobre o reino dos céus. Para aqueles judeus, Jesus falando do reino dos céus, para mim e para você hoje. O reino de Jesus, o meu reino, é como se Jesus falasse para a gente, não é? O meu reino, ele é tão valioso ao ponto de que quem realmente o encontra fica disposto a abrir mão de tudo para possuí-lo. E aí? Como fica a minha vida e a sua vida a respeito disso? Não é? Jesus e nós. Se Jesus olhasse hoje, nessa noite, para mim e para a sua vida, e quisesse reconhecer esses personagens dessas duas parábolas na minha e na sua vida, como que seria isso?
Será que no papel desses personagens a gente reconheceria o reino com esse valor, com essa dimensão de valor com a qual esses personagens aqui, eles olharam para o reino, não é? Olharam para aqueles itens que eles pretenderam comprar. Será que à medida quando a gente olha para o reino de Deus, a gente tem essa mesma mensuração de valor, tal qual esses personagens tiveram para aqueles itens, tal qual para aquele campo com o tesouro, tal qual para aquela pérola de grande valor? O reino de Deus representa isso para a gente mesmo? Ele tem toda essa dimensão de valor? A gente ficaria tão entusiasmados aos olhos de Jesus quanto eles? Eles ficaram entusiasmados porque um deles, uma pessoa comum, achou um campo com um grande tesouro. O outro achou uma pérola de grande valor, um negociante. Ele conhecia muito bem das pérolas. Ele vendia pérolas, ele comprava pérolas, ele avaliava pérolas o tempo todo. E chega um momento que ele fala assim: todas que eu tenho valem a pena serem abertas, eu posso abrir mão delas porque vale a pena, essa única pérola vale por todas as outras que eu tenho. Uma pergunta para mim e para você: a gente tem esse grau de entusiasmo pelo reino dos céus? É vivo assim? É precioso? Vem à frente de todas as outras coisas? Jesus, à medida que ele conta essa parábola, talvez pensando nela, olhando para mim e para a sua vida, ele enxergaria nas nossas vidas vidas que estivessem dispostas a abrir mão de tudo, como eles estiveram dispostos a abrir mão de tudo que eles tinham em prol daqueles artigos, mas as nossas vidas focadas no reino dos céus? Será? Eu tenho certeza que a resposta natural que eu e você tenhamos é uma pergunta retórica. Seja um sim, não é verdade? Porque nós amamos o Senhor. Nós buscamos o Senhor, faz parte da nossa vida. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui, pensando um pouco nessas parábolas nessa noite, a respeito das nossas vidas, olhando como plano de fundo essas duas parábolas, é a importância do que nós falamos e do que nós fazemos. Porque a gente tem muito pronto dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro daquilo que a gente formula, respostas prontas, entendeu, gente? É muito automático, não é? É algo mais ou menos assim: é claro que sim, não é? E algo que nós devemos pensar é que muito mais peso tem aquilo que a gente acaba fazendo do que aquilo que a gente costumeiramente discursa ou até assume para nós mesmos. O Gabriel estava ministrando aqui, ele falou sobre essa questão de enquanto a gente tiver a nossa vida, a gente realmente viver tudo isso, né? A música dizia: enquanto respirar, viverei, cantarei para ti. É essa concepção que a gente tem que pensar quando a gente está colocando em questão essas coisas aqui nessa noite. Porque às vezes a gente vive uma certa embriaguez em dizer para nós mesmos o tempo todo que nós amamos ao Senhor, que nós buscamos, que nós queremos viver com Ele. Mas o que a minha vida, a minha vida e a sua na prática repercutem lá no nosso dia a dia a respeito das coisas que nós fazemos? Será que o Senhor Jesus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele enxerga que nós somos pessoas que de fato entendemos que à frente de todas as outras coisas que compõem e fazem parte da nossa vida, o reino de Deus ele é o top number one? Ele é aquele que está em evidência, Ele está acima de todas as coisas? Será que Ele enxerga a gente vibrando pelo reino de Deus acima de qualquer outra coisa, ao ponto de que se a gente fosse chamado a abrir mão das outras coisas, a gente falaria assim: sim, tudo, está tudo colocado em questão para que eu não perca essa grande oportunidade, assim como esses personagens das parábolas que nós estudamos aqui nos mostram que eles fizeram, não é? Abrir mão de tudo, esse grau de entusiasmo, enxergar o valor do reino de Deus, é algo do qual certamente a gente pensa nesse tipo de indagação que eu falei anteriormente, não é? De que pensar assim: olha, sim, eu estou entusiasmado, eu vibro com o reino de Deus, Ele é tudo para mim, Ele é aquilo que mais vale, Ele é aquilo do qual eu abro mão por tudo. Mas será que aquilo que eu faço no meu dia a dia de vida equivale a isso?
Porque João 14, 21, ele nos traz esse tipo de olhar que Jesus ele tem para as nossas vidas, de que, olha, o nosso amor, ele é demonstrado ao Pai à medida que a gente realmente produz uma vida de acordo com aquilo que Ele espera da gente. Jesus não está de olho nos nossos discursos. Jesus ele não está de olho naquilo que a gente estabelece como afirmativas. Não, claro que Jesus é o mais importante da minha vida. Mas existe coerência eu afirmar isso e às vezes a minha vida é representar uma série de outras coisas que valem muito mais, que têm muito mais importância, pelas quais eu me empolgo muito mais e às vezes das quais eu nem sequer estou disposto a abrir mão se o Senhor pedir, se o Senhor desejar para mim e para a sua vida. Nós devemos pensar nisso a respeito do reino de Deus, porque o reino ele veio ser implantado por Jesus, o reino continua e o reino está aqui para nós hoje. E assim como lá no primeiro século, para aqueles judeus, Jesus colocou em questão para eles tinham uma realidade diferente. O reino para eles representava outra coisa. Hoje nós não temos esse tipo de expectativa de construção que eles tinham de reino. Mas espera aí, será que de repente a nossa vida, talvez a vida, o reino de Deus não equivale, não tem a ver com coisas que às vezes o Senhor queira desconstruir em nós também? Afinal, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um dia eu me manifestar por Cristo, eu me batizar, eu até ter parte numa determinada igreja, eu fazer parte da sua rotina, quando dá eu vou, quando der eu faço alguma coisa. E é isso aí, o reino de Deus é isso. O reino de Deus ele tem uma figuração muito determinada, muito clara no meu dia a dia. É no final de semana, é no domingão, geralmente não marco nada porque eu vou na igreja. E o reino de Deus se resume a isso. Será que para algo do maior valor possível, pelo qual eu mais me entusiasmo e pelo qual eu estou disposto a abrir mão de tudo, será que o reino de Deus é apenas isso? E é algo do qual a gente deve colocar em questão, porque é algo do qual a Bíblia nos traz, Jesus traz e está válido, está em voga para cada um de nós. Afinal, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma existência espiritual, em meio a uma outra existência. Jesus falou assim, Pai, eu peço que não os tire-os do mundo, mas o livre-os do mal. Aqui essa compreensão desse versículo já traz essa ideia de que nós vivemos duas realidades que fazem parte do nosso dia a dia e da qual nós devemos ter parte. Nós estamos estudando em João e quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos chega para Jesus e fala assim, você é o rei dos judeus? E Jesus fala assim, olha, o meu reino ele não é deste mundo. Jesus está neste mundo, mas ele afirma que o reino dele não está neste mundo. E o cristão ele deve pensar nessas coisas de que ele está neste mundo, mas é como se ele fosse estrangeiro. Ele sabe que o reino, a vida dele, o pertencimento dele, a nacionalidade dele não é daqui. É algo que Pedro ele fala muito disso, olha, que nós estamos aqui é como estrangeiros, é como peregrinos, né? Ele usa a palavra lá, que representa exatamente isso, como algo mais ou menos assim, olha, eu tenho uma nacionalidade. Às vezes a gente que é brasileiro, a gente tem um pouco de dificuldade de entender essa ideia, porque o brasileiro geralmente ele não é muito patriota, ele não é muito nacionalista, né? Alguns estados do Brasil, o gaúcho, por exemplo, ele costuma viver muito essa experiência de ter um orgulho muito forte a respeito da sua terra. Mas é algo como a gente olhar para essa realidade e falar assim, olha, eu estou por aqui, mas isso é temporário. É uma temporada que eu estou aqui. Enquanto eu respirar, eu estou aqui. Mas a minha vida espiritual no Senhor, que eu recebi de Cristo quando eu aceitei a Ele como meu único Salvador, ela começa aqui e ela vai para a eternidade. E esse reino de Deus, ele acontece lá, mas ele não é uma elucubração, ele não é um sonho, um projeto lá da frente para, puxa, fechei os olhos, agora vai começar o reino de Deus para a minha vida. Mas o reino de Deus, ele acontece aqui e agora. E ele não acontece dentro de uma agenda, dentro de uma rotina, dentro de uma programação, dentro de um determinado escopo que faz parte da minha vida. Eu sou várias coisas, eu também sou cristão.
Ou seja, também faz parte da minha vida. Além de ir na faculdade, além de ter uma agenda no trabalho, além de ter um hall de pessoas com quem eu convivo, tem a igreja lá também. Mas o reino de Deus, ele deve personificar, ser aquilo que norteia e coordena toda a minha vida acima de toda e qualquer coisa. Se este reino na minha vida, de fato, ele é aquilo que há de mais importante, se ele é aquilo pelo qual eu mais me entusiasmo, e se é aquilo que, de fato, eu estou disposto a abrir mão de tudo por conta dele. É uma existência espiritual em meio a uma outra existência. Jesus como Senhor e prioridade. A gente canta muitas canções, não é? Falando que Jesus é Senhor, que Deus ele está acima de todas as coisas. Mas eu volto àquele ponto. O que o Senhor verá de nós, vendo nós cantando esse tipo de coisa, mas no nosso dia a dia a gente deixa com que qualquer outra coisa assuma mais importância na hora de decidir por algo, na hora de assumir uma determinada decisão, na hora de fazer algo na minha vida, as minhas escolhas, aquilo que eu busco pela minha vida, aquilo que é o meu grande anseio, equivale a isso que eu canto. Jesus é o meu Senhor, não é? Porque é fácil dizer, mas quais são os interesses, qual a postura de vida que eu assumo ao longo da minha vida, realmente estabelece que Deus ele é a minha prioridade? E eu não estou dizendo aqui, gente, de que é um fato de você não faltar à igreja. Não é disso que eu estou falando. Mas é algo entender mais ou menos com que assim, olha, o culto que eu presto ao Senhor, ele é contínuo, ele é o tempo todo. Assim como eu venho para a igreja e aqui eu canto, eu louvo a Ele, mas amanhã de manhã, quando abrir os meus olhos e a minha semana começar, eu continuo na presença de Deus. E tudo que eu faço para os outros, tudo que eu faço para o meu próximo, eu devo fazer antes de tudo pensando que eu esteja fazendo para Deus. Não é? Porque o reino prescreve uma vida que tem Jesus como mestre. Essa ideia do discipulado ela é um pouco distante da gente, porque a gente, hoje em dia, o modo de vida atual ele é muito diferente. Mas há muito tempo atrás, há uns 5 séculos atrás, você tinha o mestre e o discípulo. Você tinha o artífice, o artesão, e você tinha o aprendiz. O aprendiz era aquele que ficava o tempo todo observando o seu artífice para que um dia ele pudesse se tornar igual a ele. É essa concepção que nós devemos ter ao pensar que Jesus deve ser o nosso mestre e eu devo ser discípulo. Porque é fácil se afirmar como discípulo de Jesus, mas o que o Senhor levará em questão ao ver que às vezes eu canto, eu falo coisas, eu penso, eu raciocino, eu estabeleço, Deus ele é demais, ele é tudo na minha vida, eu canto as letras mais profundas possíveis, mas lá no meu dia a dia, na hora de trabalhar, na hora de escolher o que eu vou falar, na hora de escolher o que eu vou assistir na internet, o que eu vou assistir na televisão, na hora do que eu vou conversar, a música que eu vou ouvir, tudo isso, se tudo isso não me apontar de uma forma ou outra para Deus, o reino de Deus ele vai ser de fato essa moeda maior da minha vida? Terá alguma coerência nisso? Adianta a gente traçar as maiores afirmativas do mundo no sentido de querer dizer que Deus ele é de fato aquilo que há de mais importante para mim? Dizer, mas na prática fazer totalmente o contrário? Jesus ele não está falando poesia aqui para aqueles judeus e nem para nós aqui nessa noite. O que representa essa parábola é entender o que de fato deve ser o reino na minha e na sua vida. Isso implica viver e praticar os princípios e os valores do reino. Essa semana nós estávamos até conversando um pouco disso aí no grupo dos jovens, né? Do WhatsApp aí, falando sobre essa questão de prioridade, sobre o quanto como funciona a nossa vida de oração. Porque às vezes a gente, Deus é tudo para mim, Deus é tudo para mim, mas o quanto você fala com Deus? E como é a tua conversa com Deus? Imagina um amigo que você tenha e você para bater papo de vez em quando com ele, e quando você bate um papo com ele, você tem o mesmo papo, o mesmo assunto. Ou seja, é uma amizade de profundidade? Não é, né? Às vezes a gente diz que ama o Senhor, mas a gente vive um distanciamento muito grande de Deus. A gente diz que Ele é a nossa prioridade, a gente canta que Ele é o nosso Senhor,
Mas a gente, por exemplo, a gente falava isso um pouco lá no grupo dos jovens, né? Às vezes a gente está cansado, mas a gente não abre mão de outras coisas por causa do cansaço. Mas para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus, para buscar algo que vai nos construir, que vai trazer o reino de Deus lá no meu dia a dia, lá na minha casa, lá na minha particularidade, às vezes o cansaço tudo justifica, não é verdade? A gente permite com que as maiores coisas às vezes tomem parte na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente se propõe aos maiores compromissos, mas e aí, Deus é prioridade nesse composto todo que faz parte da minha vida? Como eu posso afirmar e dizer que Jesus é meu mestre, que eu sou discípulo, que Ele é a prioridade, que eu faço parte desse reino, esse reino acontece 24 horas por dia na minha vida, se na hora de produzir a minha vida na prática, isso não tem nada a ver com o Senhor? Nesse grau do que Jesus está propondo, olha, é o que há de mais importante, é aquilo pelo qual eu mais me entusiasmo, eu estou disposto a abrir mão de tudo por isso. Às vezes a gente investe tanto tempo em tanta coisa fútil, com relativo prazer, não é verdade? Mas às vezes a gente não tem prazer em, por exemplo, ler a Bíblia, né? Não é uma questão da gente se obrigar a uma rotina e fazer porque tem que fazer. É que às vezes a gente precisa entender se você entrou lá e comprou a pérola ou se você está só passando na vitrine. Porque às vezes isso acontece com muita gente. Puxa, é interessante, um dia eu ainda vou comprar essa pérola, um dia eu ainda vou levar ela para mim. Se eu vendesse alguma... Não, mas aquilo lá eu vou manter lá em casa. Não, depois eu compro ela. Às vezes a gente trata o reino de Deus nas nossas vidas assim. E Jesus aqui ele está falando de algo muito maior que Ele deseja que nós experimentemos. Não é? O reino de Deus e você, o reino de Deus e eu. Não é? Trazendo para o aspecto individual, quanto vale o reino de Deus para você? Esse é o momento para eu e você a gente pensar sobre isso. Porque o Senhor, Ele não passa aqui na igreja, ou nas igrejas, ou nos cultos que você participa, para ver assim, eu vou lá ouvir o que eles estão dizendo, para saber o que está acontecendo na vida deles a respeito de mim. O Senhor, Ele está o tempo todo ao nosso lado, acompanhando o nosso dia a dia. E é por isso que nós devemos andar em temor e tremor, conscientes de que o Senhor do reino está conosco. Ele está conosco, mas e quanto a mim, o reino está acontecendo na minha vida? O reino é uma realidade? Quão entusiasmado pelo reino nós somos? Essa é uma pergunta interessante e importante para cada um de nós fazer. Porque às vezes a gente trata o reino de Deus como uma obrigatoriedade, não é? Às vezes a gente já viveu grandes momentos com Deus, mas às vezes hoje o entusiasmo está um pouco meio apagado, não é? E ao reconhecer isso, existe algo do qual ninguém pode fazer por você. Mas só você, que é entrar no seu quarto, na sua particularidade, buscar pelo Senhor. Jesus ele vivia uma vida tremenda fazendo a vontade de Deus aqui. Jesus implementou o reino aqui, porque Jesus estava em sintonia única com o Pai o tempo todo. Jesus orava o tempo todo. E é Ele quem fala para nós, prioriza isso, entra no teu quarto, busque o Pai, faça disso uma verdade na sua vida. Não deixe com que isso passe batido. Não negligencie isso. E se às vezes falta entusiasmo, nós devemos buscar o Senhor e pedir, Senhor, me ajude a estar disposto a abrir mão das coisas pelas quais tem roubado meu entusiasmo de estar na tua presença, de te buscar, de desejar pelo reino o tempo todo, de buscar por essa realidade do reino o tempo todo na minha vida particular. Porque é incrível, a grande alegação do nosso tempo, da nossa geração é que falta tempo, não é? Mas a grande realidade é que não falta tempo para as coisas que nós gostamos de fazer. E aí? O reino contempla esse rol? Essa palavra, essas duas parábolas, elas vêm nos chamar a atenção do que tem sido o reino para mim e para você. Não é?
porque nós olhamos aqui hoje para uma abordagem que fala do reino de Deus como um tesouro, como uma pérola de grande valor. Um tesouro com o qual o homem se depara e fala assim: eu não posso perdê-lo. Uma pérola com a qual um negociante que tem tantas pérolas, ele fala assim: não, mas eu vou vender todas porque essa é a melhor delas. Eu não posso perdê-la. E Jesus fala: olha, o reino dos céus, para quem o encontra de verdade, ele tem esse valor. E por ter esse valor, o reconhecimento do valor, ele traz esse entusiasmo pelo qual se dispõe a abrir tudo. Mas e a minha e a tua vida afirma essas verdades dessas duas parábolas a respeito do reino de Deus? Isso é algo do qual eu e você a gente tem que pensar. E por mais que essa reflexão, essa leitura dessas parábolas, elas de um certo aspecto nos moam um pouco, nos apreendem um pouco, porque às vezes esses entendimentos vão mostrar o que está acontecendo na minha e na tua vida. Isso não é um motivo para a gente se abater, para a gente se desanimar, mas é um motivo para a gente se aperceber do quanto a gente tem deixado às vezes outras coisas tomarem mais expressão na nossa vida que não o reino. E aí é o momento da gente buscar o reino de Deus na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, elas são acrescentadas pelo Senhor do reino. Não é? As outras demais coisas que são de fato importantes para a minha e para a sua vida. Isso precisa estar vivo no nosso coração. A gente tem grandes coisas a viver em prol do nosso cristianismo, a realizar como obediência a Deus, mas tudo começa a partir do momento da compreensão de valor que eu tenho a respeito do reino. E se isso não acontecer na nossa vida, tudo o demais do reino não acontece também. Você olha para Jesus, você olha para o Senhor, você olha para essa porta aberta que Ele deixa de você procurá-lo em qualquer momento e reconhece: puxa, que tesouro que isso é, que preciosidade que isso é. Senhor, obrigado porque hoje o véu está rasgado e eu não preciso de ninguém entre eu e o Senhor. Mas olha, a frieza está aqui dentro. Senhor, acende essa chama, desperta esse entusiasmo pelo teu reino, porque eu quero te servir, eu quero viver tudo aquilo que o reino tem a agregar e acrescentar na minha vida. Senhor, me ajuda, porque eu preciso mais do reino na minha vida. E é isso que essas parábolas têm a nos ensinar nessa noite. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse instante e neste momento, humildemente, a gente te busca, desejando, Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a fazer do reino a prioridade, Pai. A fazer do reino o maior valor do qual se abre mão de tudo. No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, na nossa postura de vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Como nós precisamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade, como nós precisamos, ó Pai, viver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, brilhar a luz, ó Pai. O Senhor nos chamou para que a gente venhamos a ser sal, venhamos a ser luz. Mas como a gente vai viver, ó Pai, sendo sal e luz, se às vezes falta até o entusiasmo, ó Pai, de cultivar esse reino crescente espiritual na nossa vida. Às vezes a gente não ora direito, Pai, às vezes a gente não lê a Bíblia, às vezes a gente não estuda a Bíblia, às vezes a gente prefere tantas outras coisas, tantas outras escolhas, a gente opta, ó Pai, no nosso dia a dia por tantas coisas que tantas vezes nos levam a lugar nenhum e a gente não investe no reino, Pai. A gente não investe do nosso tempo, a gente não te busca, a gente não dobra os nossos joelhos, a gente não clama, a gente não te busca como deveríamos, a gente não confessa os nossos pecados, ó Pai, porque às vezes o nosso coração está tão frio que a gente até tem dificuldade de reconhecer em todas as coisas das quais a gente certamente está desagradando ao Senhor. Não está vivendo como o Senhor deseja, ó Pai.
Como a gente precisa, ó Pai, ser purificado, ó Pai, de toda injustiça. Como a gente precisa, ó Pai, a cada dia ser mais como o Mestre Jesus. Como a cada dia a gente precisa ser mais discípulo de verdade, ó Pai. E às vezes essa realidade ela não tem acontecido, ó Pai, porque às vezes a gente delimita, ó Pai, o reino de Deus para momentos ou para circunstâncias ou para etapas isoladas da nossa vida. É como se o reino fizesse parte, mas não fosse o todo, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que aquele, ó Pai, que quiser salvar a sua vida, ó Pai, perdê-la-á. Aquele que não entendeu o valor do reino e não estiver disposto a abrir mão de tudo, ó Pai, para querer salvar a vida, vai perdê-la. Mas à medida que a gente entende esse valor que o reino tem, ó Pai, à medida que a gente se empolga, à medida que a gente se entusiasma, à medida que a gente vibra, à medida que a gente deseja, que a gente fica com sede, ó Pai, do reino na nossa vida, a gente entende que todas as outras coisas são de menor valor, são de menor expressão, elas não valem, elas não se equivalem ao que de fato o Senhor é para nós, ó Deus. E à medida que a gente faz isso, à medida que a gente te busca e que a gente abre mão de tudo e em priorizar o Senhor, o Teu reino vem e Ele constrói, Ele nos aponta para o Senhor e Ele nos faz cada vez mais como Jesus. E a gente pode, ó Pai, viver o reino, ser sal, ser luz, fazer a diferença, crescer em ser cada vez mais como Jesus e viver isso de uma forma especial na nossa vida, Senhor Deus. Por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque hoje em dia, ó Pai, a gente vive com tantas escolhas, ó Deus, a gente vive com tantas opções disponíveis para que a gente opte por elas ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. E corriqueiramente a gente tem relegado, ó Pai, o reino de Deus a níveis, ó Pai, tão inexpressivos, ó Pai. E por isso que às vezes a gente vive a vida, ó Pai, de uma maneira apática, ó Pai, de uma maneira sem estar, ó Pai, vibrando, contente, te buscando e fazendo as coisas que o Senhor tem para a gente fazer. O Senhor não nos chamou para que a gente fôssemos meros frequentadores de igreja, para que a gente tivesse um rótulo a mais de vida, ó Pai, mas o Senhor nos chamou para que a gente faça a diferença, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor seja uma consistência de caráter, de personalidade dentro das nossas vidas, ó Pai. Mas tudo isso só vai acontecer à medida que a gente entender o valor do reino. À medida que a gente estiver disposto a abrir mão de tudo, Pai. E por favor, nos ajude nisso, ó Pai. Ajude-nos a não negligenciarmos, ajude a gente a não tirar isso da nossa prioridade. Ajude a gente a não abrir mão disso, ó Pai. A não trocar isso por nada, ó Pai. Precisamos disso, ó Pai. Ajude-nos a sair daqui hoje, ó Pai, confrontados, ó Pai, com as ideias dessas duas parábolas, mas ao mesmo tempo desafiados, ó Pai, a viver na segunda, na nossa terça, na nossa quarta, na nossa quinta, por toda a semana, por toda a nossa vida, por todos os nossos dias, esse reino que vale tudo, ó Pai. Num grau de entusiasmo acima de todas as coisas, ó Pai, do qual você está disposto a entregar tudo, porque isso é o reino de Deus nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a medida da graça que o Senhor entregou para nós, uma graça que foi lá na nossa salvação na cruz e que está para as nossas vidas todos os dias da nossa vida. Nos ajude-nos, ó Pai, a vivermos isso de coração. Nós oramos, nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém.